Sandra confronta Candinho, mas o rapaz faz o inesperado e vai pra cima. Ela tenta fugir. Zulma é reconhecida por uma mulher que queria adotá-la no passado. E Samir percebe que tem algo de errado na história contada por Zulma. Samir descobrirá o grande segredo dessa vilã e isso poderá ser a sua salvação e de Dita. Candinho também conseguirá a prova que inocenta Dita e que pode provar que ele é o pai de Samir. Zulma terá a pior das surpresas. Tudo começa quando Sandra confronta Candinho. Com um olhar cheio de revolta, o caipira diz: "Eu não tenho medo do C, Sandra." A vilã retruca: "Pois devia. Eu já tirei a sua fábrica e o seu animalzinho de estimação. Logo será a sua casa e você não terá mais nada. Afinal, também perdeu a esposa e o filho." Fora de si, Candinho afirma: "Eu ainda vou ter tudo de volta e você vai ter o que merece." Sandra solta uma risadinha e comenta: "Eu já tenho o que eu mereço. Eu sou a verdadeira herdeira de titia. E não um caipira que se acha alguma coisa só porque nasceu no ventre dela. Eu passei décadas ao lado dela. E você passou esse tempo se banhando de lama e comendo capim." Sentindo o ódio tomar conta de seu corpo, Candinho perde a razão e parte para cima de Sandra. Assustada, a vilã consegue se desvencilhar e pergunta: "O que está fazendo? Perdeu o juízo?" Tremendo de raiva, Candinho responde: "É mais uma coisa que você me fez perder. E agora eu vou te mostrar que eu também posso fazer as maldades com você." Assustada, Sandra pergunta: "O que você está pensando em fazer?" Candinho não responde, apenas respira fundo, como se estivesse segurando um grito. De repente, ele dá um passo brusco na direção dela. Sandra se assusta e corre em direção à rua. Candinho vai logo atrás, gritando o nome dela. Por causa do desespero, a vilã tropeça e quase cai, mas consegue se recompor. Candinho vem logo atrás e berra: "Você vai saber o que é medo. Vai saber o que é perder o que ama. Vai sentir um tiquinho do que eu tô sentindo." Sandra vira para trás e vê o rosto dele, e pela primeira vez o vê daquele jeito, vermelho de raiva. Ao olhar para os lados, Sandra percebe que 2 carros estão vindo em direções opostas. Ela se arrisca e aumenta a velocidade de seus passos. Candinho vê a vilã passar entre os carros e não consegue fazer o mesmo. Quando a rua se esvazia de veículos, ele percebe que Sandra desapareceu. Ele para ofegante, as mãos tremendo. O ódio começa a se dissolver, dando lugar a um vazio enorme. Ele passa a mão no rosto, percebe as lágrimas e sussurra para si mesmo: "É a primeira vez que eu vejo a Sandra com medo desse jeito. Pelo menos agora ela sabe que eu não vou deixar barato o que ela fez com o Policarpo." Um tempo depois, os órfãos vão até a escola. Durante a aula com Estela, eles começam a contar como Samir está. Em choque, a professora pergunta: "O quê? A Zulma está mesmo mantendo ele nessas condições?" Preocupada, Jasmine responde: "O Samir não come direito. Está ficando cada vez mais fraco." Nervosa, Felícia diz: "Para piorar, o Samir está sendo obrigado a ir vender aquele livro ridículo da Zulma." Ainda mais em choque, Estela questiona: "Então ele está ficando cada vez mais fraco e ainda tem que ficar andando para cima e para baixo nessa cidade? Meu Deus, alguém precisa fazer alguma coisa." Simba diz: "Não tenho o que fazer. A Dita tá atrás das grades porque tentou ajudar o Samir. Todos estão com medo da Zulma." Séria, Estela afirma: "Pois eu não tenho. Eu vou conversar com a Zulma.
Ela não pode continuar com essa sandice. Nesse meio tempo, Samir vai com Zulma vender o seu livro para mais uma viúva desavisada. No caminho, Zulma puxa o braço do menino e fala: "Coloca um sorriso nessa cara. Eu não quero que a sua tristeza espante os nossos potenciais clientes." Com uma voz baixa, Samir diz: "Eu queria ir para a escola." Zulma afirma: "Você só vai para a escola quando eu sentir que eu posso confiar em você. Porque se na própria cama você é capaz de fugir, imagina se eu permitir você ir para a rua sem mim." Samir fica ainda mais cabisbaixo e é puxado pelas ruas. Logo em seguida, eles chegam na casa da viúva e Zulma logo começa a fazer o seu discurso. Samir também fala a sua parte, mas logo percebe que a senhora não está prestando atenção. Em dado momento, Zulma estende o livro e pergunta: "E então, quanto a senhora vai dar pelo livro que os meus anjinhos fizeram?" A encarando, a viúva fala: Eu te conheço. Eu nunca me esqueceria desse rostinho angelical." Samir franze o senho e Zulma questiona: "Me conhece de onde?" "Ah, deve ser do orfanato Casa dos Anjos, onde eu sou a responsável e..." A viúva a interrompe e diz: "É de um orfanato, sim, mas foi de anos atrás. Eu sei quem é você. Zulma, a menina que eu ia adotar." Arregalando os olhos, Zulma derruba o livro no chão e se paralisa, como se tivesse levado um choque. Preocupada, a viúva questiona: "Você está bem?" Zulma continua paralisada e a mulher diz: "Olha, ainda bem que Deus te mandou até mim. Antes de partir, o meu marido se lembrou de você. Era o nosso sonho ter uma filha. E você era perfeita. Mas precisamos sair do país por causa de uma emergência. Eu espero que você tenha conseguido uma nova família, que tenha te amado e protegido." Sem terminar de escutar, Zulma consegue se mexer e sai correndo. Samir olha para a viúva e pensa em fugir, já que conseguiu uma boa oportunidade. Mas, ao ver as lágrimas de Zulma, ele começa a ter um sentimento misto e decide ir atrás dela. Enquanto isso, Candinho conversa com Araújo e fala: "Eu acabei de voltar da casa do Ernesto e da Sandra." Confuso, o advogado o interrompe e pergunta: "Sandra? Não queria dizer baronesa?" Engolindo em seco, Candinho responde: "É isso mesmo. Bom, eu queria te pedir uma coisa. Uma não, 3. A primeira é o que você já sabe. Pedir a liberdade da Dita." Araújo afirma: "Eu já entrei com o pedido de habeas corpus. Como ela é ré primária, é quase certo de acontecer." Candinho fica um pouco mais aliviado e diz: "A segunda, eu quero fazer uma denúncia contra a baronesa. O que o Policarpo tá passando por maus bocados. Isso não pode continuar." Araújo comenta: "Precisamos de provas. Mas como eu estou trabalhando na fábrica, eu posso tirar algumas fotos da jaula onde ele está vivendo. E posso fazer ainda mais. Revisarei o contrato da fábrica, para que ele possa viver aqui com você, mesmo que continue sendo o animal propaganda da fábrica." Candinho abre um sorriso, se sentindo mais confiante, e fala: "E por último, eu quero entrar com um processo contra a Zulma. Essa adoção dela não pode existir. Eu sou o pai do Samir." O advogado o encara e não responde nada. Surpreso, Candinho pergunta: "O que foi? Acha que não pode ter?" Araújo responde: "Eu vou ser bem sincero. O documento de adoção da Zulma tem o aval de uma juíza. Se você entrar com o processo, será uma guerra ideológica. Além disso, você precisa de uma prova." Candinho garante: "A prova que a Zulma tem é o depoimento do Samir.
que foi manipulado. E se qualquer juiz perguntar para o meu filho o que ele acha da Zuma, é capaz de eu lavar a boca dele com sabão depois. E digo mais, eu vou conseguir a minha prova. Ou eu não me chamo Cândido Policarpo Sampaio dos Santos. Um pouco mais tarde, Samir encontra Zuma chorando na sala. Ao se lembrar do diálogo que ela teve com a viúva, o menino começa a perceber algo que ainda não viu. Ele se aproxima e pergunta: "Você está bem?" Se fazendo de forte, Zuma retruca: "Desde quando se preocupa comigo? Até ontem você estava enaltecendo a Dita e o Candinho e me colocando no pedestal da maldade. Vai para o seu quarto." Samir se aproxima ainda mais e fala: "Olha, hoje é a primeira vez que eu sinto empatia por você." Surpresa, Zuma o encara e Samir continua: "Eu percebi que você também era uma órfã. Você criou esperanças de ter uma família, mas nunca teve uma de verdade." Sem conseguir se controlar, Zuma começa a chorar e diz: "Aquela mulher me prometeu mais do que uma família. Me prometeu um lar, irmãos, primos, tios. Me prometeu roupas novas, comida boa, viagens fantásticas. Eu esperei por dias, meses, anos. E só percebi que ela não voltaria quando eu fiz 18 anos e fui expulsa do orfanato." Samir comenta: "Mas ela disse que..." Nervosa, Zuma o interrompe e diz: "Não importa o que ela disse, é mentira. Ela nem conseguiu criar uma desculpa. Ela não quis me adotar, porque eu não sou feita para ser amada. O Candinho também provou isso. Você e as outras crianças também. E se eu não posso ser amada, só me resta ser odiada." Samir segura sua mão e fala: "Não, você está errada. Quer dizer, você só é odiada por causa das coisas que você fez, não por ser quem você é. O meu pai adorava você, mas você se apaixonou e fez tudo aquilo porque ele se casou com a Dita. A Zenaide te ama, e mesmo que você faça ela de gato e sapato, ela continua te amando. Você só precisa ser aquela menininha, e menos essa dona de orfanato." Zuma o encara e pergunta: "Você acha que eu ainda tenho salvação?" Samir responde: "É claro. Para começar, me devolva para o meu pai." De repente, o semblante de Zuma muda completamente. Ela volta a ter aquele olhar atuário e diz: "Eu entendi o seu jogo. Quer me manipular só porque eu estou triste, não é? Mas eu sou a sua mãe. Eu nunca vou te devolver para o Candinho. Vai para o seu quarto. Agora!" Assustado, Samir sai correndo, deixando Zuma, que acaba chorando ainda mais. De repente, a campainha toca, enxugando as lágrimas e colocando uma máscara de boa moça. Zuma vai atender. Nesse momento, Stella entra no local e fala: "Eu quero ver o Samir." A vilã entra na frente e fala: "Parou, não se mexa. Você não tem o direito de entrar na minha casa sem autorização." Com um olhar revoltado, Stella questiona: "Você quer mesmo falar sobre direitos? O Samir vai voltar para o pai dele, e você vai ter que exigir seus direitos humanos atrás da pior cela desse estado." Zuma se aproxima de forma intimidadora e retruca: "Quem você é para me enfrentar dessa forma?" Eu posso responder: nada. Alguém que mente a vida toda, que engravidou antes de concluir os estudos, que passou dias desaparecida, e outros sem memória, que traiu o noivo, noivou de outro,
e agora está prestes a trair novamente com o ex. Francamente, sua moral é mais suja do que a minha. Stella a encara, tenta dizer alguma coisa, mas o seu coração se desespera. Sua ansiedade começa a gritar. Ela vai embora aos prantos, deixando Zulma estática. Mesmo vencendo a discussão, ela não se sente vitoriosa. Um tempo depois, Sandra escuta a campainha tocar e comenta: "Eu vou me disfarçar de baronesa. Atenda pra mim, por favor." Nervoso, Ernesto pergunta: "Eu? Cadê a Olga?" Sandra responde: "Fazendo o que você odeia. Trabalhando." Irritado, o vilão abre a porta e Candinho entra no local ao lado do delegado. Em choque, Ernesto questiona: "O que é isso? O que você tá fazendo aqui?" Irritado, Candinho responde: "Eu vim falar com a Sandra." Nesse momento, a vilã aparece com o seu disfarce e diz: "Eu já falei 1000 vezes que eu não sou a Sandra. Eu sou a baronesa Sofia Deschamps. O quanto antes você aprender isso, melhor para você." Candinho se segura para não arrancar a peruca da vilã, mas o delegado se adianta e fala: "Eu recebi uma denúncia de que a senhora está mantendo o Policarpo em uma jaula." Dando de ombros, Sandra comenta: "É onde um animal deve ficar. E sinceramente, seu delegado, aquela jaula chega a ser bem melhor do que o estábulo onde o Candinho o deixava." O caipira fica furioso, mas o delegado o controla mais uma vez e continua: "Mesmo assim, as denúncias foram aceitas pelo juiz responsável. Se a senhora não quiser pagar uma multa proibitiva, você terá que devolver Policarpo a Candinho." Se desarmando, Sandra ergue a cabeça e questiona: "Eu continuarei com o contrato dele?" Candinho se aproxima e responde: "Ele pode ser o animal propaganda, mas..." Sandra o interrompe e diz: "Ótimo, leva esse animal, não importa. Pelo menos a minha fábrica ficará menos fedida." Mas preste atenção, Candinho. O caipira a interrompe e questiona: "Vai mesmo me ameaçar? Eu sei de coisas que podem acabar com sua vilania o quanto antes." Sandra engole suas palavras e fala: Não tenho nada a falar. Saia daqui, agora." Satisfeito, Candinho lança um último olhar de fúria e vai embora. Um pouco mais tarde, Candinho se aproxima de sua casa, ao lado de Policarpo. Emocionado, ele fala: "Eu sei que a Sandra fez aquelas maldades com você, mas eu tenho que pensar no que fazer com ela. Querendo ou não, ela tá com as fábricas. E se ela for presa, a fábrica pode ir em leilão. Pelo menos você tá de volta." Policarpo solta um zurro e Candinho comenta: "Você tá certo. Ela vai cair por conta própria. É só uma questão de tempo." Logo em seguida, Candinho entra na sua casa e tem uma grande surpresa. Dita está ali, esperando por ele. Tomado pela emoção, ele sai correndo para os seus braços e a aperta, tentando sentir os batimentos de seu coração. Com uma voz embargada, ele diz: "Eu senti tanto a sua falta. Graças a Deus o juiz te tirou daquele lugar." Com lágrimas nos olhos, Dita afirma: "Foi o meu amor por você que me deixou firme. E juntos, vamos conseguir recuperar o Samir." Araújo se aproxima e fala: "As boas notícias não param por aqui. Eu consegui, Candinho. Haverá um julgamento. Você contra a Zulma, pela guarda do Samir." Se enchendo de esperança e confiança, Candinho afirma: "A guerra vai começar. E eu tenho o que é preciso para vencer."